Olá, sejam bem-vindos ao canal da Organic Sheets. Eu me chamo Fernando e hoje eu vim trazer para vocês mais um vídeo de Excel VBA. Na data de hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu sempre acabo batendo na mesma tecla em relação ao desenvolvimento de projetos em VBA, e hoje eu vou dar uma dica aí bem bacana para vocês que me ajuda bastante no desenvolvimento dos meus projetos. Bom, não é a primeira vez que eu falo que o Excel ele não é um banco de dados. Então, apesar dele ter aí algumas das características de banco de dados, porque ele é capaz de armazenar dados, informações, né, dados de maneira organizada, através das suas células, das suas planilhas, ele tem aí uma limitação, que essa limitação ela começa a ficar latente quando você está desenvolvendo um projeto um pouquinho maior, né? Quando você começa a atribuir bastante dados ao seu projeto. E aí o Excel ele passa a não suportar de fazer todas as operações de cálculos, todas as funcionalidades que ele permite fazer, e ao mesmo tempo armazenar um volume razoável de dados. Para isso, quando a gente começa a utilizar um projeto, assim como qualquer desenvolvimento, independente da linguagem de programação, você tem a parte do front-end, que é a parte visual, a parte estética que o seu usuário vai utilizar, propriamente dito. Você tem o back-end, que é quem faz as operações por detrás, quem faz as comunicações, as operações de cálculos. E você tem aí geralmente um banco de dados, que é onde esses dados do seu programa eles serão armazenados. Tá? No nosso caso aqui, o que eu sempre recomendo para a gente desenvolver projetos seriam exatamente a utilização do Access. O Access ele é um sistema de gerenciamento de banco de dados, tá? Ele é um banco de dados e um sistema para gerenciamento de banco de dados, e ele é da Microsoft, então ele acaba sendo uma opção nativa, né? Cujo Excel tem conexão nativa, drivers de comunicação com esse banco de dados nativos. Tá? Então eu sempre recomendo a utilização dele, ele acaba suprindo, claro que ele não é o melhor gerenciador de banco de dados no mercado, né? De longe ele é o melhor, porém, geralmente ele atende para médios projetos, né? Pequenos a médios projetos, de maneira bem mais eficiente que o próprio Excel, tá? Pelo menos na questão de armazenamento e extração desses dados, né? Operação de CRUD. Então, sempre recomendo você fazer a utilização de um banco de dados Access, dependendo do seu projeto. Se for um projeto bem pequeno, aí não vale a pena. Mas se for um projeto um pouquinho maior, a recomendação é essa. E quando a gente está falando de banco de dados, a gente geralmente se remete a bancos de dados relacionais. E o que seria essa questão de banco de dados relacionais? É justamente isso que eu vou tentar explicar para vocês aqui hoje. E a gente vai tentar fazer uma orientação de como que vocês vão fazer essa utilização. Então eu trouxe como exemplo aqui, o meu foco dessa aula não é ensinar o CRUD por completo. Para quem não sabe, o CRUD é as manipulações, as principais manipulações de um banco de dados, né? O C de Create, o R de Read, o U de Update e o D de Delete, né? Para você cadastrar dados no banco de dados, consumir esses dados, fazer edições nesses dados e deletar esses dados. Então não vou fazer a operação completa, basicamente a gente vai trabalhar nessa aula aqui somente com o read, né, somente com a leitura do banco de dados. Por quê? Geralmente quando a gente fala de um sistema, né, um sistema qualquer, deixa eu pegar aqui como exemplo, deixa eu ver se eu tenho algum sistema aqui como exemplo, só para ter como noção, tá? Então vamos lá, eu tenho esse sistema aqui, ele é um sistema web, tá? Um sistema web, e toda vez que eu venho aqui, por exemplo, para fazer o cadastro de um funcionário em si, e insiro as informações dele aqui, automaticamente, quando eu clico em salvar, essas informações elas vão ser carregadas num banco de dados, tá? E aí eu tenho aqui o nome do meu funcionário, por exemplo, cadastrei o meu funcionário, beleza. Quando eu vir aqui para fazer a gestão de pontos, né, cadastrar o ponto aqui de um funcionário, por exemplo, aí a gente já começa a ter esse relacionamento entre os bancos de dados, tá? Entre esse banco de dados relacional entre as tabelas. Uma tabela ela é feita exclusivamente para eu guardar as informações do meu funcionário. Tá? Então vou guardar ali as informações de cadastro dele aqui.
de funcionário, que é o nome dele, telefone, CPF, e-mail, o cargo, a data de nascimento dele, o salário por mês, o valor por hora, os horários padrões de saída e de entrada dele, o endereço e ali as observações. Beleza, eu cadastrei os dados do meu funcionário, ok? Ok. E aí, quando eu vou fazer a operação de lançar um ponto, né, fazer um registro de um ponto, por exemplo, aqui, o processo, eu não vou de novo cadastrar o nome do funcionário. Na teoria, o funcionário já vai ter sido cadastrado anteriormente. Então, a ideia é que eu utilize apenas um identificador, a matrícula dele, o número do CPF dele, enfim, para poder vincular uma outra tabela, que é o registro do ponto propriamente dito. Se vocês não conseguiram entender dessa forma, aqui com Access vai ficar um pouquinho melhor de entender. Tá? Então aqui eu tenho um banco de dados em Access chamado relacionamento entre tabelas, e eu tenho duas tabelas nesse banco de dados. Uma tabela é TB Produtos, ela tem um cadastro de produtos aqui, onde eu tenho aqui a identificação do produto, através de um ID, eu tenho o SKU do produto, eu tenho o nome do produto aqui, a marca, a categoria dele, o preço unitário, o custo unitário dele, e são essas informações. Essas são as informações de um cadastro, tá? Convenhamos aqui, eu tenho um cadastro especificamente aqui desses produtos. E aqui eu tenho uma outra tabela onde eu vou usar exclusivamente para registrar as vendas desses produtos. Então pode ver aqui que eu tenho o ID da venda, eu tenho o SKU, eu tenho a data da venda em si, eu tenho a quantidade, o preço, o faturamento e a loja que a gente vendeu. Então veja bem, em uma tabela eu faço o registro das vendas, quantidade vendida. Em outra tabela eu tenho o registro dos meus produtos. Tá? Então se a gente olhar aqui para a venda, esse HL1005, a gente vendeu 3 unidades dele. Tá, beleza. Esse HL1005 seria essa câmera digital da Canon. Tá? Então 3 unidades de 1.500. E aí o custo unitário é 850, tá? Beleza, eu tenho essas informações aqui. Tá? Então, assim, é basicamente isso que a gente chama-se relacionamento entre tabelas. Suponhamos que eu queira extrair essas informações para minha planilha, para um list view, para um list box, enfim. Eu quero ler essas informações lá no meu Excel. O meu banco de dados ele vai estar no meu back-end lá fechado, eu não quero que ele abra, né? Eu não quero que o usuário acesse aqui e manipule o banco de dados direto, e aí eu quero extrair essas informações para lá. Beleza, eu quero extrair as vendas do último mês. Eu consigo extrair as vendas do último mês. Tá? Entretanto, ele vai retornar para mim assim. E eu não sei o que é. Eu toda hora eu vou ter que fazer essa consulta em outra tabela para saber o que é cada um desses códigos. Mesma coisa, veja bem, eventualmente se eu tivesse o cadastro de vendedores aqui. Tá? Então teria nome, data de nascimento, idade, CPF, salário, enfim, comissão, teria um bocado de informações que quando eu viesse lançar a venda aqui, não seria interessante eu fazer o registro da venda com o código do produto, o nome do produto, não sei o que, a data da venda, a quantidade, o nome do vendedor, a idade do vendedor, a data de nascimento dele, ou seja, mas ela estaria repetindo informações, né? Não seria eficiente para a gente ter essa repetição de informações. Então aqui para a gente no registro da venda, o que vale são os dados da venda, que é a data da venda, a quantidade, o preço, o faturamento e a loja. O nome do produto é interessante, mas ele já está cadastrado lá em produtos. Eu não preciso retornar essa informação para cá. Basta eu retornar um código único, no caso aqui é o SKU do produto. Mesma coisa seria se eu quisesse saber qual foi o funcionário que vendeu. Se a gente tivesse uma terceira tabelinha aqui, com o nome dos funcionários, eu poderia trazer a matrícula desse funcionário aqui. Então nessa venda aqui, quem foi que fez a venda, responsável pela venda, foi a matrícula 123, que é a matrícula do funcionário Y. Enfim, a gente consegue relacionar. E às vezes fazer o relacionamento dessas tabelas não é tão simples pela linguagem SQL. Tá? A gente precisa ter um conhecimento de SQL para poder, eu acho que qualquer pessoa que desenvolve, independente da linguagem de programação, tem que aprender SQL para ter essa referência de comunicação com o banco de dados. E lá você consegue fazer várias instruções de inserir dados, de fazer update, de fazer leitura e tudo mais. Porém, quando a gente está trabalhando com duas tabelas assim, a gente também consegue fazer o relacionamento entre as tabelas. Então eu consigo extrair a informação dessa venda e saber tudo referente a essa venda. Então, como eu tenho aqui o código do produto, eu consigo saber qual é o nome desse produto.
eu consigo extrair isso na hora que eu fizer a leitura para o meu banco de dados, para o meu front-end em si. Tá? Então vou vir aqui nessa tabela aqui, nessa planilha que eu tenho, e eu vou simples criar uma conexão aqui com aquele banco de dados, tá? De maneira bem simples aqui, para a gente não ficar perdendo muito tempo. Eu já tenho até algumas referências. Eu vou vir aqui em ferramentas, referências, e habilitar aqui o banco de dados, né? A operação, deixa eu vir aqui, é Microsoft. Aqui, Microsoft ActiveX Data Object 6.0, beleza. E aí eu vou criar aqui essa minha conexão com o banco de dados. Eu vou aproveitar um código que eu já possuo pronto. E aqui eu vou colocar this workbook path, vou deixar do jeito que está. E vou colocar o nome aí da minha tabela. Relacionamento entre tabelas. Deixa eu ver se tem aqui. Pronto, beleza. Relacionamento entre tabelas aqui, tá? Para quem não sabe fazer essa comunicação aqui, eu já expliquei isso num vídeo anterior, vou deixar o link aqui na descrição para que vocês vejam uma operação de CRUD com banco de dados. Eu pretendo atualizar esse material, mas ainda não tive tempo para isso, tá? Então eu vou testar aqui a conexão com o meu banco de dados apertando o F8. Ele primeiro eu peço para ele desconectar, para depois ele tentar a conexão. Ele aqui passou pelo Open, sem dar nenhuma comunicação de erro, a gente está conectado com o banco de dados. Deixa eu desconectar aqui. Beleza. Quando eu falo para vocês, para fazer a depuração, muita gente vem, Fernando, está dando erro no meu código, erro no meu código. Cara, eu preciso saber em qual linha que está dando erro, tá? Para tentar sanar esse mistério e te orientar. Claro que não é certeza que eu vou saber só pela linha, enfim. Mas, basicamente, olha só, o meu cursor ele está na linha 7, coluna 5. Tá? Então, eu consigo ver aqui a posição do meu cursor para me orientar. E quando eu falo para vocês testarem depurando, é apertando F8. Tá? Então, eu cliquei aqui, fui apertando F8, ele vai executando linha por linha. Ó, veja que ele pulou para cá, ele vai executando linha por linha. E aí eu consigo ver em qual linha que ele está apresentando o erro, tá bom? Então vamos lá. Beleza, está conectando com o meu banco de dados, ok. E aí, eu quero trazer essas informações do meu banco de dados para cá. Então, vou criar outra sub aqui. Download base, por exemplo. Eu quero trazer as informações para cá, tá? E aí, para isso, o que eu faço? Eu chamo a minha função aqui conecta, para ele se conectar ao banco de dados. Eu vou passar um set new ADODB record set. E aí eu peço para ele fazer a abertura desse meu record set, tá? Ele fazer a abertura desse meu record set aqui. Beleza, só que a gente vai aprender a fazer relacionamento entre tabelas. Então aqui tem duas tabelas, uma tabela de vendas e uma tabela de produtos. E poderia ter várias outras tabelas e essas tabelas se conversarem, tá? Eu estou dando esse exemplo aqui, mas vocês podem fazer com qualquer outro projeto de vocês. Basta vocês virem aqui, ó, em criar. E aqui, o Access ele tem uma ferramenta ótima, né, que é o Designer da Consulta. Então, aqui em Designer da Consulta, vocês vão ver que ele cria esses campos aqui para vocês manipularem, fazerem design de consulta. Então, veja que aqui é uma consulta, entre duas tabelas, e eu posso selecionar as tabelas aqui. Então, vou colocar minha tabela de vendas aqui, e eu vou colocar minha tabela de produtos aqui. Então, beleza. Então, tenho duas tabelas, tabela de vendas e produtos aqui, no meu quadro, e eu posso começar a desenhar um esquema da minha conexão. Veja que aqui eu tenho o SKU, o nome do produto, a marca, a categoria, o preço unitário e o custo unitário. E aqui eu tenho os dados da venda, que é o SKU também, né, do produto, a data da venda, a quantidade vendida, preço, faturamento e tudo mais. E aí, como é que eu faço? Basta simplesmente, vocês vão ver isso aí, quem acaba acompanhando aí, quem estuda Excel, muitas vezes acaba estudando também outras ferramentas, como Power BI, e lá também tem uma visão dessa daqui, tá bem parecida. Então eu pego esse SKU e junto aqui com esse SKU daqui. Então eu estou criando um relacionamento entre essas tabelas. Toda vez que eu estiver me referindo ao SKU, ele vai entender, ele vai conseguir agrupar as vendas e também os produtos por aqui, tá? Perfeito, Fernando, é só isso. Sim, aqui eu começo a montar como que eu quero que é a resposta dessa minha consulta. Então, por exemplo, eu quero saber qual é o produto
Então aqui, ó, veja que eu dei um duplo clique em produto, ele trouxe aqui o campo produtos da minha tabela produtos. Tá? Eu poderia também selecionar por aqui, eu quero o campo data da venda, e ele traz aqui automaticamente da minha tabela vendas. Então eu vou dar um X, olha, veja que eu consigo ver a data da venda e consigo ver quais foram os produtos vendidos. Então, ou seja, eu já estou fazendo a junção, tá? Deixa eu clicar aqui de novo. Eu já estou fazendo a junção das duas tabelas. Eu estou trazendo os produtos pelo nome, que tem só na tabela TB Produtos, com a data da venda, que tem só na tabela Data da Venda, tá? E eu posso fazer isso daqui também, ó, trazer a loja para cá. Posso arrastar para cá também. Se eu clico em executar, ele vai executar essa consulta. Então, ou seja, eu vendi câmera digital no dia 1/1/2018, lá em Niterói. Eu vendi câmera digital no dia 1/1/2018 também no Rio de Janeiro. Eu vendi a T6 e vendi essa Cyber azul aqui. Enfim, essa preta também vendi em São Paulo, vendi em Campinas, vendi em São Paulo de novo. E aí a gente consegue ver que ele está trazendo as informações para a gente. Eu estou fazendo a junção de uma, no caso aqui, duas tabelas, e poderia fazer de mais, se fosse o caso, tá? Vamos lá, o que mais? Quantidade vendida, posso arrastar para cá. E se eu executar, eu já consigo ver a quantidade. Então, na verdade, foram 3 câmeras dessa lá em Niterói, no dia 1/8, foram não sei o que, enfim, consigo fazer toda essa verificação. Eu também consigo mexer aqui, ó. Eu consigo fazer a classificação. Então, eu quero que ele faça a classificação da quantidade vendida em ordem crescente. Se eu executo, ó, você vê que fica tudo 1 aqui, e aí ele vai começar a fazer em ordem crescente, a quantidade de vendas. Ó, 2, 3, 4 e assim vai, porque ele está classificando essa daqui em ordem crescente. Eu poderia tirar essa daqui de ordem crescente, não classificado, e classificar a data da venda em ordem decrescente, da recente para mais antiga, né? E se eu dou um OK, olha o que ele faz. Ele está começando a trazer as vendas de 2018, dezembro, e aí ele vai reduzindo a data, tá vendo? Eu também poderia classificar o nome do produto. Então, ordem crescente ele vai colocar em ordem alfabética. Então veja que o Apple Watch preto, ele está primeiro, e aí ele começa a fazer em ordem alfabética, tá? Poderia colocar mais de uma classificação. Agora eu vou classificar pela data da venda em ordem crescente. Então eu vou colocar o Apple Watch, e aí vai começar a fazer a classificação também na data de vendas. Então veja que a gente consegue fazer uma manipulação visual dessas informações, e eu consigo trazer apenas informações que me é interessante. Suponhamos que eu quero saber a categoria desse produto, tá? Então coloquei a categoria aqui no final. Vamos lá. Então, olha, ele é da categoria Smartwatch. Se eu vim descendo, ó, esse daqui, Sony, câmera Sony, é da categoria câmera, né, especificamente. Então tem a Sony azul aqui, são várias câmeras da Sony azul, e aí a gente começa a ir fazendo essa análise, né? Galaxy S10 cinza, é um celular, enfim. E eu começo a conseguir fazer essas análises aqui no meu banco de dados, tá? Então eu posso executar aqui, beleza? Se eu executo aqui, se eu coloco para salvar aqui, cadê? Posso vir aqui, dar um refresh, deixa eu salvar aqui. Salvar consulta 1, você deseja salvar o design de consulta 1? Sim. E aí eu posso chamar aqui, ó, vendas, produtos. E aí veja que ele entra aqui nesse campo de consulta aqui. Então basicamente isso aqui em tempo de execução, ele está pegando essas duas tabelas e está unindo elas, né? Está fazendo conversão das informações aqui para que a gente tenha aí as informações. Isso daqui funciona como uma terceira tabela, apesar de ser uma junção de duas. Tá? Então aqui eu poderia pegar essa terceira tabela e juntar com uma quarta, por exemplo, se fosse necessário, tá bom? Vamos voltar aqui que eu ainda consigo fazer mais coisas aqui, ó. Vocês podem clicar nesse totais aqui e ele vai abrir mais um campinho de critérios, tá? Então eu poderia colocar aqui quantidade vendida, vamos supor, maior que 3. Então, veja bem que eu coloquei a quantidade vendida maior que 3. Se eu der um Enter, olha o que acontece. Ele só vai trazer os produtos com a quantidade vendida maior que 3. Então ele está ignorando as outras vendas e está trazendo aqui somente os que têm quantidade vendida 4 e 5. Tá? Então eu poderia colocar aqui igual a 0, ele não vai trazer nada, porque não tem nada, né, vendido igual a 0.
quantidade de 1 para cima. Enfim, poderia fazer essa notificação aqui. Eu poderia colocar o preço aqui, vamos colocar o preço aqui. E aqui, ao invés de agrupar por, eu vou somar. Então, posso colocar a média do preço, por exemplo. A média. Ele vai me trazer aqui, que a média do preço foi 1.750, desse preço do smartwatch aqui, 2.400 do notebook. E assim sucessivamente. Deixa eu tirar aqui a classificação para a gente poder ver mais variados dados aqui. Então, ó, smartwatch aqui, beleza. Outra coisa que a gente pode fazer, eu posso somar a venda. Então, ó, coloco aqui, ele está somando por produto, tá ok? Só que eu posso tirar aqui o produto, vou clicar aqui e apertar um delete, posso deixar por data, por loja, tira a quantidade vendida e categoria. Vou deixar a soma do produto aqui. Eu vou dar um aqui, ó. Tá vendo que ele está trazendo as vendas, ó. Venda 1 do 1, venda 1 do 1, venda 1 do 1, certinho. E aí ele está somando os valores do preço. Então, por exemplo, 1 do 1 em Campinas, a gente teve várias vendas que somam 7 mil reais. Se eu tiro esse soma aqui e coloco agrupar por, você vai ver que lá em Campinas, ó, a gente teve essa venda e essa venda no dia 1 do 8. Teve essa venda em Curitiba, essa venda em Curitiba. Teve essa venda em Fortaleza, essa venda em Fortaleza. Teve 3 vendas em Goiânia no dia 1 do 8. Se a gente coloca aqui para somar e executa, ó, veja que ele agrupa, ele faz a soma. Então, dia 1 do 8 em Campinas teve 7 mil em vendas, 1 do 1 em Curitiba teve 3.900, né? Goiânia, que eram 4 vendas, 5.200 no total. Então, eu consigo ver 23.100 em São Paulo no dia 2. Eu consigo ter essas informações aqui com um pouquinho mais de precisão, tá? Eu consigo ver também aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui, loja, onde loja é igual a Curitiba. Então, posso colocar aqui embaixo no critério, Curitiba, eu poderia colocar ou aqui e quando eu executo, ó, ele só me traz as vendas de Curitiba e aí classificado por dia, tá? Então, ele está me retornando aqui por dia e eu consigo ver todas as vendas de Curitiba. Eu poderia fazer isso também por produto. Agrupar por produto. Vou clicar aqui, vou vir. Ó, aqui ele está trazendo só os do TB Vendas. Vou mudar aqui para TB Produtos e vou trazer o nome do produto. Tá? Quando eu executo, olha, aí eu consigo ver que na verdade eu não estou vendo mais por data, eu estou vendo por produto. Veja que nós só temos esses produtos, ele está me trazendo tudo que foi vendido em cada um dos produtos. Tá? E eu consigo ter essas informações. Veja que são 2 tabelas diferentes. Eu consigo trazer as informações como o nome do produto, preço unitário, a categoria dele, e consigo também trazer as informações da venda juntando aí os dois. Então, por exemplo, eu consigo ver aqui a categoria. Agora eu tenho essa quantidade de produtos aqui. Eu poderia alternar e colocar agrupado pela categoria, tá? E tirar aqui os produtos. E aí a gente consegue ver, e eu estou pegando só as vendas de Curitiba. Eu vou tirar, vou colocar tudo. E eu consigo ver por categoria, olha. Categoria eu tenho as câmeras, o quanto que vendeu em cada unidade. Deixa eu vir aqui e colocar em ordem decrescente, para ver do maior para o menor, tá? E aí eu consigo ver, olha, que o maior foi o celular em São Paulo, a gente teve essa venda aqui, notebook em São Paulo, ou seja, São Paulo onde foi os meus principais pontos de venda. Depois vem Rio de Janeiro, Salvador, e assim sucessivamente. Tá, e como é que a gente utiliza isso? Lá no Excel eu posso vir aqui ainda e colocar modo SQL, onde eu posso escrever a instrução do meu SQL aqui, alterar, ao invés de utilizar aqui o nosso modo de design, né, eu posso vir aqui especificamente e escrever o meu comando SQL. Porém, ele já vem escrito por padrão, né, ele já veio aqui escrito por padrão. O que eu vou fazer é simplesmente aqui no Open, no Search, eu vou passar aqui o meu Select do meu banco de dados. E aí o Excel já começa a moldar para mim, tá? É isso daqui que eu preciso. Então eu vou dar um espaçozinho aqui, depois da minha operação. Vou dar um E comercial, espaço de novo e um underline, para dizer que eu estou continuando meu código na linha de baixo. E aqui eu preciso dar uma aspas, tá? Então faço assim,
É porque isso aqui é só uma linha de código, gente. E aí toda hora ele vai dar esse comando de erro. Então aqui eu tenho que dar um espaço. Eu vou copiar daqui. É um espaço. Um espaço, as aspas, um espaço, o e comercial, um espaço e o underline. Aqui também. E aqui é só as aspas. Não precisa fazer mais isso daqui porque eu vou continuar escrevendo aqui. E aí, por fim eu vou colocar as informações da conexão com o meu banco de dados, como vocês já estão acostumados a conhecer, que é o meu BD, né, que é aqui de cima é onde eu passo meu banco de dados como variável global, meu EduOpenKeySet, que são e essas outras 3 configurações aqui do meu banco de dados, basicamente isso. E aí, o que eu faço? Eu posso selecionar qualquer célula, eu vou colocar aqui, por exemplo, range A2 ponto copy from record set, e aí eu passo qual é o record set, RS, tá? Esse record set que a gente acabou de abrir aqui. Basicamente isso. Isso aqui já é o suficiente para a gente poder colar as informações do nosso banco de dados aqui na A2, tá? Então vamos lá, vou apertando F8 para a gente ver o passo a passo. Então ele pede para conectar, antes de conectar ele desconecta, e aí ele começa aqui, tá? Pronto, beleza. Fechou. Aqui a gente já tem aquela consulta lá. Então aquela consulta aqui, ela não precisa ficar salva, tá? Eu poderia até excluir ela, poderia utilizar só o design para poder ver qual é o código SQL que corresponde a essa consulta que eu já montei. E aqui eu posso copiar para o meu código e pedir para ele colar, né, fazer esse copy from record set em qualquer parte da minha planilha. Veja que ele colou aqui, eu consigo ver as informações. Ah, Fernando, mas eu quero ver qual o produto mais vendido, tá? Produto mais vendido. Vamos lá, vamos no modo design. Vou vir aqui. Vou apagar tudo, vou começar do zero. Vamos lá. Eu quero saber o produto mais vendido. É o faturamento. E aí eu vou agrupar, vou fazer em ordem decrescente. Executo, beleza, tá aqui. Venho aqui no modo SQL, copio esse SQL, e aí eu não tenho o trabalho de ter que raciocinar a lógica do comando SQL para fazer aqui, tá? Eu posso simplesmente vir aqui e colar. E aí ele começa aqui, ele vai dar alguns erros aqui, porque ele tem a quebra de texto automática, mas nada que seja um problema pra gente, tá? Deixa eu vir aqui, aqui eu preciso dar um espaço, e comercial, um underline. Ou então simplesmente poderia colocar tudo na mesma linha, tá? Se fosse o caso. Beleza. E aí, se eu executo isso daqui, deixa eu vir aqui e apagar tudo isso daqui do meu. Se eu executo isso daqui, dou Enter, olha, veja lá, ele retornou para mim aqui exatamente o que eu pedi, né? Que é o produto mais vendido em ordem decrescente. Então consigo ver um ranking dos principais produtos. Tá? São esses produtos aqui, vamos colocar assim. Isso em relação ao faturamento, isso que a gente está olhando, em relação ao faturamento, tá vendo? Agora suponhamos que eu queira ver como que foram minhas vendas por dia, né? Então vou vir aqui colocar data, produto e valores, beleza? Então já coloquei um atributo ali. Posso vir, mesma coisa. Então veja que aqui ele está dando instrução SQL. Então vou selecionar da tabela vendas, a minha data da venda, da tabela produtos, a minha guia produtos, minha coluna produtos, tabela vendas, o faturamento. De onde? Tá? Da minha tabela produtos, fazendo um inner join na tabela de vendas, tá? Pela tabela produtos SKU, quando ele for igual à tabela vendas SKU. Então, quando as duas, né, tiverem coincidindo esse código SKU, ele vai fazer isso. Ele vai agrupar por tabela de vendas, né, a data da venda, então ele está fazendo um agrupamento por data de vendas, e depois vem tabela de produtos, o faturamento, ordenando
né, colocando em ordem o faturamento em ordem decrescente. Então é basicamente isso daqui que a gente teria que estar raciocinando para poder estar escrevendo o nosso código, né, para poder escrever o código aí SQL. E aí, aqui nessa situação a gente acaba não tendo essa necessidade, porque o Access já dá o código SQL para a gente relativamente pronto, tá? Deixa eu vir aqui, colocar aspas para ficar tudo certinho. Tá, beleza. Então, se eu vir aqui no código, vou apagar essas informações aqui e vou executar o meu código aqui. Então, clico em executar, pronto, beleza. Eu já tenho as informações quase que instantaneamente, né, sabendo as vendas por data, especificamente, e produto. Então, eu consigo ver por data e produto aqui essas vendas, tá? E aí eu conseguiria montar um gráfico, se fosse o caso, conseguiria fazer uma análise um pouco melhor. E aí é aquilo, né, que eu geralmente utilizo, tá? Eu utilizo o Access para armazenar uma grande volumetria de dados. Então, o Access ele vai lá, vai armazenar inúmeros dados para mim. Nesse caso aqui ele está armazenando 9.998 registros de vendas apenas. Poderia ter vários outros registros aqui. E na hora de fazer essa conciliação, essa conexão entre as tabelas e retornar uma informação que eu preciso, eu utilizo esse criador de design de consultas. Tá? Posso deixar a consulta aqui, mas ela vai dobrar, meio que dobrar o tamanho do seu documento, do seu banco de dados. E aí, lembrando que quanto menor, mais eficiente ele é. E aí, o que eu posso fazer? Simplesmente vir aqui e excluir. Posso excluir, sem medo. A minha tabela ela já foi feita, tá? Ele pede para eu fechar para poder excluir. Deixa eu vir aqui e excluir. Beleza, eu só tenho as minhas tabelas ali. O meu programa, o meu sistema, ele vai inserir informações de vendas aqui na tabela de vendas, vai fazer a operação do cadastro dos meus produtos aqui na tabela de cadastro de produtos. Porém, na hora de trazer essas informações, eu consigo trazer através do meu comando SQL, que já está pronto. Então veja que eu fechei lá, excluí as informações, porém se eu vir aqui e executar, a gente tem aí essa informação ordenada, já está pronto, tá? Então, independente se eu incluir mais registros lá, a gente vai conseguir resgatar através da informação dessa ordem aqui SQL, que já foi pronta, né? Já acabou ficando pronta através do nosso Access, tá? Através da própria estrutura do Access, que faz essa seleção, né? Essa comunicação aqui entre os dados que estão armazenados nele. Espero que você tenha gostado, né? Acho que me estendi um pouco demais nessa aula. Espero que você tenha gostado. Utilizando esse recurso, né, para quem acaba não utilizando o Access porque tem receio do Access em si, porque não conhece a linguagem SQL, que acaba se deparando com dificuldades, esse é o caminho, tá? Essa é a solução para vocês. Esse processo ele facilita e muito na criação de ferramentas, na criação de bases de dados mais estruturadas e na hora de fato de vocês fazerem consultas nessa base de dados. Tá? Então, explorem essa ferramenta. Né? Eu utilizei alguns recursos ali, como agrupar, mas vocês viram que tem cálculo de desvio padrão, várias outras informações que vocês conseguem retornar. E o melhor, na hora que vocês estiverem importando, eu usei isso aqui para ele importar direto, tá? Mas vocês podem importar campo por campo. E na hora que vocês estiverem importando, dá para fazer tratamento nos dados. Dá para vocês fazer uma multiplicação, uma divisão, uma operação matemática, seja o que for necessário para vocês terem a informação aí no front-end, ali no Excel. E o melhor de tudo é que vocês não precisam trazer toda aquela base de dados, todas aquelas informações. Vocês só vão trazer as informações que são necessárias para a análise que vocês estão fazendo no momento, tá bom? Se ficarem com dúvida, deixem nos comentários, eu vou tentar esclarecer todas se eu puder, tá? Se você ficou até aqui, eu peço que você curta o vídeo para ajudar no engajamento. Se você não for inscrito, se inscreva e assista às outras aulas. E agradeço muito a sua presença aqui até esse momento, tá bom? Vejo vocês na próxima aula, valeu e tchau, tchau.